Dólar encerra a 6,26. Meu Deus. R$ 6,26, minha gente. Com piora da percepção fiscal. Ministro Haddad diz que o câmbio flutua. Flutua para cima, pode flutuar para baixo. O problema é quando ele só flutua para cima. É o que tem acontecido. Aliás, ao longo deste ano todo, houve um sprint final. Agora, no encerramento do ano. Mas no ano todo, aliás, boa parte das moedas de países emergentes perderam valor em relação ao dólar. Mas o real é um caso bastante à parte, bastante específico. O real perdeu muito mais valor em relação ao dólar do que moedas de países emergentes com a economia semelhante à nossa. Alta hoje de 2,82% aos R$ 6,26. Esse é o maior valor da história. Nunca na história deste país, como diria o presidente Lula, o dólar chegou a um valor tão alto. E é muito curioso ver como as versões são apresentadas ao gosto do freguês, né? Hoje eu estava vendo tweets do governo Bolsonaro, quando o Haddad falava, por exemplo, que por causa do dólar muito alto, naquele momento o dólar muito alto era 4,20, era hora de voltar a discutir impeachment. O Randolph Rodrigues, hoje líder do governo, dizendo que o dólar a 4,20 se devia única e exclusivamente ao então presidente da República, Jair Bolsonaro. O que não quer dizer que o Bolsonaro tenha feito uma boa administração do ponto de vista econômico. Aliás, muito do que acontece hoje, ou uma parte do que acontece hoje, ainda é reflexo do que aconteceu na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que, por exemplo, para se viabilizar como presidente da República, ele perdeu a eleição, mas para tentar vencer, ele disparou a doar dinheiro. Dinheiro para caminhão, para caminhoneiro, dinheiro para taxista, baixou na mão grande o preço dos combustíveis, tirando dinheiro dos governos dos estados, tirando imposto ICMS, que é arrecadado pelos estados e para os estados do preço dos combustíveis, dobrou o volume de dinheiro para o Auxílio Brasil, o nome que ele deu para o Bolsa Família, e muitas outras coisas, né? Então, não quer dizer que ele tenha feito uma boa administração, mas se alguém achava que com o dólar a 4,20 era hora de discutir impeachment, o que é que essa mesma pessoa acha com o dólar a 6,26? Com um detalhe, essa mesma pessoa é o ministro da Fazenda hoje. Difícil encontrar um argumento, né? O que é que o líder do governo, Randolph Rodrigues, que dizia que os 4,20 eram resultado do perfil do presidente da República, da política econômica do então presidente da República, Jair Bolsonaro, o que é que ele teria a dizer agora com o dólar a 6,26? Né? O governo tem apresentado uma justificativa, eu diria até inocente, infantil, no pior sentido da palavra. Né? Hoje o ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, gravou inclusive um vídeo para dizer que fake news, assim, existiram fake news. Ontem atribuíram falas ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que ele nunca passou perto de fazer. Né? Muita gente começou a replicar e isso gerou de fato um burburinho, um incômodo num dia que já era tumultuado. Agora, atribuir a este episódio a alta do dólar e a agitação do mercado é no mínimo entender que nós somos aqui, né, crianças no jardim da infância. Afinal de contas, o dólar já estava subindo enlouquecidamente antes, continuou subindo durante, continuou subindo depois de desmentidas as fake news e continuou subindo hoje. Ou seja, antes os problemas ou o problema da alta do dólar e desse aparente descontrole da economia fossem só as fake news. Não somos crianças para acreditar nessa argumentação, nessa justificativa. Eu sinceramente imagino que sejam capazes de criar alguma coisa melhor. Né? Tem dois argumentos. Um é esse e o outro é de que o país está sendo alvo de especuladores da Faria Lima que não gostam do Lula. Eu até imagino que de fato haja muita gente na Faria Lima que não gosta do Lula. Afinal de contas, especialmente esses gestores de empresas do mercado, corretoras de valores. Eu não estou me referindo aqui aos grandes bancões, porque esses não falam, né? E esses ganharam dinheiro nos governos Lula como em poucas vezes na história. Né? Mas enfim, pode ser que do ponto de vista ideológico eles tenham aí alguma diferença, tenham se apaixonado pelo governo Bolsonaro, não descarto essa possibilidade.
Assim como também não descarto a possibilidade de que existam corretores, até acho que majoritariamente essas corretoras, aí esse pessoal da Faria Lima, prefere de fato o Bolsonaro, como preferiu o Paulo Guedes. Agora, dizer que a economia brasileira está sendo alvo de um ataque especulativo por parte da Faria Lima, que quer antecipar o processo eleitoral, que quer fazer o Lula implementar a política do Bolsonaro, me parece um argumento pouco razoável, pelo que eu tenho lido de economistas sérios que não se deixam levar basicamente pela questão ideológica. Pode ser que ocorra em alguns momentos uma reação excessiva, mas de fato nós temos um problema fiscal, ou seja, a nossa dívida tem uma trajetória muito mais veloz do que nós podemos comportar. Havia uma expectativa criada pelo próprio governo para que depois da eleição fosse apresentado um pacote que colocasse essa trajetória para baixo, ou seja, que a nossa dívida parasse, a dívida em relação ao produto interno bruto parasse de crescer tão rapidamente, passasse a crescer mais lentamente, em algum momento no futuro embicasse para baixo. A cobrança não era para fazer isso agora, porque é impossível dar esse cavalo de pau, né? E aí vem o governo com toda aquela expectativa que ele mesmo criou e apresenta um programa tido como frouxo, basicamente por todo mundo, economistas. Isso piorou dramaticamente as condições da economia. Aí vem o Congresso Nacional, que não tem nenhuma vontade de colaborar com nada, e continua gastando com emenda, e impede o fim do PERSE, e impede o fim da desoneração da folha de pagamento. Não tem de onde tirar, né? Você vai impedindo tudo, sobra quem? Sobra o coitado do beneficiário do BPC, o abono salarial, os de sempre, né? Aqueles que não têm voz para gritar. E aí vem o presidente no Fantástico e diz que a economia brasileira não tem problema. Que o único problema é a taxa de juros na altura. Por que a taxa de juros está na altura? Porque o Banco Central está vendo a inflação descontrolar. Com dólar alto, com essa perspectiva de risco de o Brasil em algum momento ver a trajetória da dívida escapar das mãos, escorrer entre os dedos, o Banco Central começou a apertar o torniquete. E aí vem o presidente Lula e fala assim, não tem problema. Aqui? Problema? Não. O único problema aqui é o Banco Central que está aumentando a taxa de juros. Aí ele diz, mas isso vai... Ele diz, não exatamente com essas palavras, mas ele dá a entender de que isso vai ser resolvido quando houver a troca do presidente do Banco Central, que é agora no dia 1º de janeiro. E o que o mercado mais teme é que o presidente do Banco Central seja manipulado pelo presidente da República. E ele basicamente diz isso, né? Porque se ele está dizendo que o problema vai ser resolvido... Então, Marcelo, a gente tem uma dificuldade, né, que não é uma dificuldade só nossa. Economistas, inclusive, têm essa dificuldade de ter uma percepção clara das coisas, mas a gente já viveu o suficiente para entender quando um momento desse é artificialmente criado e quando, de fato, aparentemente, nós temos um problema que o governo não reconhece. E isso piora o problema. Não é? Cai em descrédito no mercado como um todo. E eu quero até acrescentar, Rafa, você estava falando no comecinho da sua fala, a questão do duelo de versões, cada um traz a sua declaração de acordo sobre o prazer. Há exatos 35 meses, no dia 18 de novembro de 2021, o dólar estava batendo um recorde lá, valor nominal de 5,57. Paulo Guedes veio a público falando, olha, dólar alto é bom para investimentos do exterior. Então, assim, é mais um contraponto em relação à situação e à oposição, né? Então, quando o bolsonarismo estava no poder, eles encaravam a alta do dólar como algo positivo. E agora, na oposição, eles mostram isso como algo negativo. É só mais uma pimenta aqui para o nosso debate. Mas o que eu queria trazer também de ponto para compartilhar com quem está acompanhando aqui o nosso Flow News é justamente a questão da sazonalidade. Claro, a gente sabe que dezembro é um mês característico de remessas de lucros que as empresas estrangeiras acabam enviando para fora, então tem uma pequena oscilação, mas não como a gente está vendo. Então, assim, a conta de fato da moeda descontrolada, a desvalorização do real frente à moeda americana, está justamente na conta do Planalto, justamente na conta do Congresso. Então, assim, são vários pontos e também na conta do presidente Lula que tem esse discurso de querer manter a calmaria, de querer manter a tranquilidade, de achar que está tudo bem, que o problema não existe ou que fatores externos estão colaborando, que a lição de casa está sendo feita, mas estão todos contra o Brasil.
É um discurso que já não cola mais, né, Rafa? Se a gente for observar, acredito até mesmo que aqueles lulistas não tão radicais conseguem fazer essa autocrítica e entender que, de fato, não é bem assim que o barco toca, né? As contas precisam de um pacote de redução de gastos muito mais corajoso, digamos assim, porque quem está pagando o pato é o pobre. É aquela pessoa ali que já tem um rendimento mínimo quase que inexistente ou depende realmente de programas de transferência de renda, eles que estão pagando. Então, assim, faltou coragem para ter um embate maior com o Congresso e, de fato, ter um comportamento mais agressivo com essa redução. Faltou, de fato, um pacote mais agressivo com os militares, não só o pacote para inglês ver. Se a gente for ficar listando aqui a falta de coragem que se teve em relação a esse pacote de redução de gastos do governo, a gente vai estender a edição de hoje inteira falando sobre isso, né? Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem sido uma voz muito sensata, né? nesse ambiente de disputa, de cisânia, especialmente entre o presidente Lula e parte do mercado, né? O presidente Lula não reconhece autoridade no mercado para apontar problemas na economia, né? Pelo menos publicamente. Ele usa, inclusive, o mercado, do ponto de vista político, como adversário, né? Então, se o mercado quer isso, ele quer o contrário. Se o mercado diz A, ele diz B. E, de fato, você tem aí como em qualquer segmento da economia ou da sociedade, né? Você tem uma parcela de profissionais, provavelmente, que, de fato, né, para eles, quanto pior, melhor. Mas tem uma outra turma que, por mais que tenha preferências ideológicas, políticas aqui ou acolá, não quer perder dinheiro, né? Sim. Enfim, ninguém rasga dinheiro. Ninguém é louco de perder dinheiro porque não gosta do Lula, né? Ou porque daqui 2 anos, quer que o Bolsonaro... 2 anos, Bolsonaro está inelegível, né? Quer eleger um outro presidente, que nós vamos passar 2 anos perdendo dinheiro. Esses caras não são, né? É claro que eles têm como se proteger muito mais do que uma pessoa pobre, né? Eles têm como mandar dinheiro para fora, escolher o melhor investimento da hora e tudo mais, mas esse ambiente aqui ele não favorece ninguém, né? Seja bolsonarista, seja lulista, é um ambiente de perturbação constante. Uhum. De insegurança, de promiscuidade econômica. Exatamente, né? Não faz sentido, né? O ministro da Fazenda mostrou otimismo, ele também, né, não tem muito o que fazer, se ele aparece mal, aí todo mundo, né? Se ele não tiver otimista... Se ele não tiver, meu amigo, aí é melhor fazer a mala. O ministro da Fazenda mostrou otimismo em relação ao comportamento do câmbio. Ele acredita que o dólar deve se estabilizar nos próximos meses. Segundo o ministro, é importante ressaltar aqui que não é só aqui, né, mas é principalmente aqui. Não é só no Brasil, mas é principalmente no Brasil. E não é só por culpa nossa, é muito de culpa nossa, mas em parte também o Banco Central nos Estados Unidos está baixando o juro, baixou hoje de novo lá, tem a perspectiva da posse do Donald Trump, taxação de importações pelos americanos, de produtos do mundo inteiro. Inclusive o Brasil. Chineses, brasileiros, ele falou ontem que o Brasil taxa muito, então ele quer dar o mesmo troco, quer dar a moeda no mesmo troco. Enfim, tem uma série de coisas acontecendo, tem guerras, enfim, tem uma série de coisas acontecendo. Então também não é tudo culpa nossa. Mas a gente também não está ajudando, né? Então o ministro fala em estabilização do dólar nos próximos meses. Diz que tudo o que está acontecendo agora é reflexo de incerteza econômica, mas as projeções de longo prazo feitas por especialistas do mercado financeiro indicam uma recuperação mais positiva do que apontada por especuladores. Temos um câmbio flutuante que, nesse momento, em que as coisas estão pendentes, reflete um clima de incerteza. Isso faz o câmbio flutuar, explicou Haddad. Apesar disso, ele destacou que nas conversas com grandes instituições financeiras, as previsões sobre o cenário econômico para o ano que vem são mais promissoras. Ele faz uma diferença aqui entre a instituição financeira, o banco e o especulador, né? As avaliações dessas instituições são melhores do que as que os especuladores estão fazendo. Ele não disse exatamente o que é que está gerando instabilidade, mas reforçou que o governo está atento à variação do dólar, diz que está ligado a um panorama econômico global, etc e tal. Enfim, vamos continuar acompanhando, né? Mas tem um azedume
Eu não sei se o governo contava com esse azedume para fechar o ano, não. É uma sensação ruim, né? De que a coisa está perto de algum descontrole. Enfim, o governo, ao invés de pôr panos quentes, aposta em dobrar a aposta, né? Enfim. E somado a tudo isso, claro que não é o fator determinante, mas que também acaba tornando o cenário ainda pior, a comunicação do governo é bastante deficitária, eles não conseguem comunicar como deveriam, a mensagem não chega como deveria, então somado a um clima de instabilidade, a um clima de incerteza, você não tem uma comunicação assertiva, uma comunicação que chega no endereço correto, da forma correta, tudo isso vai alimentando um cenário que já é caótico, né? O Fufuca Cacilde está dizendo aqui, mercado é agro, e para o agro, quanto mais alto o dólar, melhor para exportar. Em parte sim, Fufuca, mas a Silvia Rampf, inclusive, está aqui, ela é produtora rural, está no nosso chat, não é? Muito do que o agro usa é importado. Sim, insumos, né? Por isso é que aumenta, por exemplo, o preço do frango aqui. Por que aumenta o preço do frango? O frango brasileiro tem a ver com o dólar. Pô, soja, ração, remédio, muita coisa... os produtos químicos, não chamam mais agrotóxico, né? Defensivo agrícola, tudo isso é importado, cara, entendeu? Então, assim, tem por um lado pode ganhar, mas por outro, é claro que na conta eu suponho que ganhe mais do que perde, porque de fato o agro exporta muito, né? Mas, por outro lado, perde, né? E a gente perde principalmente, porque, né, no final das contas, quem vai comprar o frango somos nós, né? O frango se alimenta de... ração importada, de defensivo agrícola importado. Então, a gente acaba se estrepando nessa. É um jogo de soma a zero, no final das contas, talvez, né? Porque reduz consumo. Não sei exatamente se a conta é tão lógica assim. Mas eu tendo a concordar com você que, de fato, é melhor para quem exporta, né? Agora, não sei se a conta fecha. Enfim, mas é uma questão a ser acompanhada aí. Talvez tenha um componente político aí, mas assim, acho que o país ainda tem muito fresco na memória tudo que aconteceu no governo Dilma, né? Exatamente. Então, eu acho que um terceiro mandato do presidente Lula, depois de 2 mandatos em que ele sai em 2010 com 80% de aprovação, né? Eu imaginava que eles teriam feito essa ressalva, mesmo que interna, entendeu? Assim, análise de risco, tá talvez. Tudo muito fresco, né? Faz 10 anos. Foi a pior crise da nossa história. Pior do que a pandemia, do ponto de vista econômico, claro, né? Quando as pessoas começam a sentir esse cheiro de novo, né? Não tem como não azedar a maionese, né? Como diria o eterno Silvio Luiz. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.